Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 2 de julho de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços. Hoje nós vamos falar a respeito do café, a respeito do preço da saca, do custo da produção, tudo isso. E para nos contar a respeito desses assuntos, nos clarear a respeito desse tema, convidamos o Jerônimo Jaqueta, ele é vice-presidente da FAENG, Federação da Agricultura de Minas Gerais. Tudo bem, Jerônimo? Bom dia e bem-vindo. Bem, bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui com você, com o Hélio, com a Carol, para falar com os cafeicultores, com o povo de Poços de Caldas e toda a região, através da TV Poços. Satisfação recebê-lo. Hélio Scalvi, bom dia. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Carol. Bom dia, meu amigo Jerônimo. Bom dia a você aí em casa, ligado na TV Poços aqui. Certamente teremos uma boa entrevista hoje. Muito bem. Carol, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Fábio. Bem-vindo, Jerônimo. Hélio também. Um ótimo dia para você. Seja bem-vindo à TV Poços. Nós estamos ao vivo até às 9 da manhã e é sempre contar com a sua participação, é sempre muito bom. Então participe 3721-6955 ao vivo pelo telefone. Se você quiser se conectar no Skype, que é o antigo Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Mesmo endereço da reprise dos e-mails para você nos enviar. À meia-noite e também às 8h15 da noite, às 20h15. Você pode participar, comentar. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre café. Eu queria convidar você a debater com a gente. A gente gosta de falar, gosta de beber, mas não sabe a dificuldade que é viver disso, né? Muitas pessoas, é claro, objetivam e alcançam uma prosperidade financeira, por exemplo, mas hoje em dia a coisa está um pouco diferente. E para a gente entender melhor, eu vejo que uma primeira pergunta para nortear esse papo nosso é entender a relação custo-produção e custo-venda da saca. Então, me parece, né, que o custo da produção aumentou, custo com folha, custo com insumos, custo com, enfim, a produção no geral e, na realidade, o preço da saca do café despencou. Estávamos falando antes do programa iniciar, quase que 50%, caiu para metade do que era antes. É isso, Jerônimo? Exatamente. O que aconteceu aí no último ano com relação ao mercado de café é que o café houve uma ascendência no mercado em torno aí de R$550 para os cafés finos. E hoje nós estamos comercializando café no mercado em torno de R$270, R$280, ainda preço bruto a descontar os impostos. Ou seja, para o produtor rural, aquele que vai pegar o dinheiro líquido, ele recebe hoje em torno de R$250, bem aquém dos custos de produção do café. Hélio. Jerônimo, diz a lenda que cafeicultor chora muito. E a gente sempre ouve falar cafeicultor reclamando, né, indo ao banco, pegando empréstimos, às vezes subsidiados, muitas vezes, né? Mas dessa vez parece que o cafeicultor está passando uma situação difícil, né? Vendendo inclusive café verde no terreiro, né? Para poder honrar seus compromissos. Como é que está? Faz um balanço da situação atual de quem trabalha com café, de quem planta café e vende café. Veja bem, é preciso explicar ao público que nos ouvem que a agricultura em geral, a agropecuária em geral, mas principalmente café e leite, que dependem muito de mão de obra, eles têm peculiaridades que outras atividades não têm. E são muito impactados por esse processo de globalização que tem acontecido aí, principalmente no Brasil, nos últimos 20 anos, quando houve a abertura econômica do governo Collor. Se você pensar que hoje o mercado financeiro ele se globalizou, as culturas se globalizaram e a agricultura também está globalizada, o nosso agricultor disputa mercado com o mundo todo, não é só aqui no Brasil. Disputando com o mundo, ele disputa dentro das suas cadeias produtivas com o que a gente chama na economia de cadeias produtivas globais. Portanto, o agricultor, principalmente o cafeicultor, inserido nesse contexto, ele enfrenta no mercado internacional os grandes e poderosos subsídios dos países de primeiro mundo. Digo, Estados Unidos, Europa, União Europeia, principalmente alguns asiáticos, principalmente Japão. O que acontece? Quando eles fazem esse subsídio diretamente ao produtor deles, eles criam uma distorção de competitividade no mercado para o nosso cafeicultor, para o nosso produtor de leite, para o nosso produtor de carne, para o nosso produtor de soja, milho e afins. Nesse momento, é um momento que o produtor realmente tem que buscar recursos via governo federal e via iniciativa privada para poder continuar produzindo dentro dos riscos
que ele tem, que já é conhecido de toda a população. Por exemplo, riscos climáticos, chuvas de pedra, secas muito intensas, tudo isso afeta a rentabilidade do produtor rural. A diferença que nós temos hoje no mercado é que antes você produzia, vendia para um consumidor diretamente. Hoje, o consumidor diz aquilo que ele quer e você tem que produzir e entregar aquilo que o consumidor está pedindo. E nesse meio da sua produção até chegar no consumidor, nós temos uma série de pessoas que atuam nas cadeias produtivas e que estão também disputando esse mercado internacional. Nós temos o exemplo aí que o governo investiu muito forte, por exemplo, no caso das carnes, no JBS. Por quê? Para criar campeões no Brasil, na economia brasileira, dentro do agronegócio, o que não aconteceu em café. Portanto, isso explica muitas vezes o afã do produtor buscar recursos para poder produzir. O que acontece? Se ele não buscar, ele não é competitivo. Se ele não é competitivo, ele está fora do mercado. Agora, veja bem, quando a gente fala de mercado internacional e de produção, há de se ater à questão principal dos cafeicultores hoje, e principalmente produtores de leite, que usam mão de obra intensiva. A questão do subsídio, porque ela existe às vezes, e no Brasil ela, na verdade, não é bem assim, né? Nos países mais ricos, sim. Aqui o que existe são recursos que têm um custo, têm um juro, que às vezes não são os juros pagos por outros setores da economia, mas para a agricultura são altos, porque é uma atividade que não gera rentabilidade nos seus fluxos financeiros. O que tem acontecido? Aquele produtor que está lá trabalhando, principalmente aqueles que são menores, produtores pequenos sitiantes, que vivem suas vidas nos seus sítios, com a sua família lá, criam seus filhos lá. Diz-se no mercado que os custos deles são menores e que eles conseguem produzir a nível de R$300. Nós temos custos hoje, feitos através dos painéis da Confederação Nacional da Agricultura, que é o nosso sistema sindical, que variam de R$350 a até R$500, dependendo da região, dependendo da produção. Custo de produção. Custo de produção. Café de montanha, isso para produtividades boas, acima de 30 sacos. Né? Café de montanhas, os custos são maiores, como os nossos aqui da nossa região. Embora a qualidade seja boa, os custos são maiores para se produzir na montanha. E o que se fala é que o produtor pequeno tem custos mais baixos. E realmente talvez ele tenha alguma coisa, mas sempre, com todos os números que nós temos, acima de R$300. Agora vejam bem, eu fiz uma conta para o público saber. O produtor pequeno, hoje, eu considero pequeno aquele que vai até 300 sacas numa colheita boa. O que acontece com isso? Se ele vender o café, eu não vou nem falar 270, que é o preço de hoje. Suponhamos que ele venda a 300. São 300 sacas, 9 mil por ano. Né? Se ele, na verdade, dividir essa produtividade por 12, por mês, ele vai ter menos de um salário mínimo por mês. Verdade. Né? De lucro. Né? Isso considerando se ele ganhasse aí 10% de lucro, que não está acontecendo agora, porque o preço está abaixo de 300. Mas eu considerei isso em uma reunião com o governo, com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, mostrando para ele o seguinte: olha, é preciso tomar muito cuidado com o que se fala, principalmente com relação ao pequeno. Porque o pequeno, ele pode ter custo menor, mas ele não tem fundo de garantia, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele trabalha muito mais do que 8 horas por dia sem ganhar nenhuma hora extra, ou seja, o custo dele não é tão pequeno quanto se fala. E aí eu lembro bem, como aquele filme que a gente assistiu, no caso lá, Diamantes de Sangue, né? Que toda aquela coisa que acontece para conseguir a matéria-prima, que vai enfeitar as mãos das mulheres aí no mundo todo, na questão dos diamantes, acontece nas matérias-primas agrícolas também. Ou seja, o cafezinho que a gente bebe, tanto gosta, lá na ponta final, ele é também insustentável. E isso é preciso falar para toda a sociedade. A busca da sustentabilidade, ela é um pouquinho maior, é um pouquinho mais profunda do que se fala. A começar pelo tratamento digno do produtor rural que vive na roça, que trabalha a terra e que, com certeza, levantou e continua conduzindo esse país por aí afora. Carol.
Especialmente na parte que você falou, Jerônimo, que o produtor quer produzir aquilo que o consumidor busca. E eu quero saber a questão da qualidade. Ainda assim, se mantém a qualidade do café, produzindo aquilo que o consumidor busca? E a outra pergunta você falou uma série de fatores em relação à baixa do café. E eu queria um decisivo, aquele que você aponta como um fator decisivo para a baixa da saca de café. Bom, o que nós temos escutado dos analistas da cafeicultura sobre qualidade é o seguinte: não se discute qualidade. Todo o setor produtivo hoje, seja comércio, seja indústria, seja setor de serviço, mas principalmente agropecuário, há de se produzir com qualidade para atender aquilo que o consumidor anseia, aquilo que o consumidor quer. O mercado de café é muito amplo. Quando a gente fala qualidade, por exemplo, cafés especiais que atendem redes de cafeterias como Starbucks ou como a torrefadora Illy Café na Europa. São nichos de mercado. Se você pegar, por exemplo, a produção brasileira, ela hoje, previsão da Conab, são 48 milhões de sacas até 50 milhões de sacas. Então vamos colocar 50 milhões de sacas. A produção mundial em torno de 140 milhões de sacas. Mas os cafés que realmente podem ser considerados gourmets, que têm um mercado, de que o consumidor pode pagar por aquilo, são muito poucos, né? Muito poucos. Menos, talvez, de 10% desse volume total. Então, nós que estamos na representatividade do produtor, nós não podemos pensar que vai se produzir no nosso mercado só cafés de altíssima qualidade, até porque é quase que impossível fazer isso no sistema produtivo que nós temos hoje. O produtor tem sim que melhorar muito nesse quesito da qualidade, colocar um produto mais específico no mercado para atender esses nichos. Mas tem que saber também que existe um mercado que paga pelo outro café e não tem tanta rentabilidade para pagar um café especial. Por exemplo, você vai numa loja Starbucks hoje, você vai pagar um café em torno de R$8, R$10 aí, dependendo da loja. Ou seja, não é qualquer consumidor que tem condições, que tem renda para poder pagar um café dessa forma. Há que se fazer um parênteses também. Eu não sei se vocês sabem. Eu mas também no prefiro caso, tomar um outro café. Mais fortinho, né? Embora tenha recurso para tomar o café mais caro. O Hélio Amém, Scalvi graças a toma Deus. esse da Starbucks, que eu sei. Tá, sim. Há que se fazer um parênteses aí. Tem uma pesquisa que foi feita com relação ao Starbucks, que o detergente usado para lavar a xícara de café da Starbucks é mais caro do que a matéria-prima utilizada no copo de café. Para vocês terem uma ideia da disparidade da informação que chega para o produtor, para o consumidor de café. Então tem que se fazer esses parênteses. Então, respondendo a Carol, um dos fatores preponderantes para essa baixa de preço também é, segundo os analistas, o uso mais intensivo por parte das torrefadoras do mundo do café Conilon, que não tem tanta qualidade quanto o café arábica, embora eles tenham melhorado muito a qualidade. Mas não existe café sem café arábica. É o café arábica que é a grande base para o blend de altíssima qualidade. Segundo o mercado, as torrefadoras começaram a usar muito o café Conilon, depreciando o preço do café arábica. Eu acho que esse é um dos grandes fatores preponderantes. O outro seria realmente a grande oferta de café que tem aí, porque o produtor, instigado pelo governo via crédito rural, para que ele melhorasse inclusive a sua qualidade, Carol, o que ele fez? Ele aumentou sua produtividade, ele criou empregos, ele fez o dever de casa. E agora, no final, ele está virando herói de tragédia grega, ou seja, matou todos, mas no final está morrendo também. É difícil, né? A gente vai fazer um breve intervalo, queremos a sua participação, ligue, faça a sua pergunta, tire sua dúvida e mande também a sua opinião. Nosso telefone 3721-6955. Você participa também pelo Skype, nos adicionando através do endereço Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Através deste mesmo endereço, você também pode mandar um e-mail. E participando na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas, você dá um curtir na nossa página e também interage com esta edição. Nós vamos a um intervalo e voltamos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia.
Agende sua consulta. 3722-3465. Bem-vindo ao Instituto Médico de Exames Laboratoriais IBELAB. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados, garantem resultados precisos a seus exames, com segurança que você precisa e a qualidade que você merece. Sistema de coleta inovador padronizado internacionalmente. Coleta domiciliar com agendamento online ou pelo telefone e resultados de exames pelo site. IBELAB. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Seja qual for o seu espaço, a Rabi Móveis tem tudo para decorar do seu jeito. Móveis para quartos, salas, cozinhas ou ambiente desejado da maneira que você sonhou. Tudo com bom gosto, conforto e o prazo ideal nos móveis da Rudnick. A única a oferecer 2 anos de garantia de fábrica. Rabi Móveis. Escolhas inteligentes transformam ambientes. Em Poços de Caldas, Rua Rio Grande do Sul, 549 3722-1053. Ninguém sobrevive 58 anos se não servir qualidade. As nossas porções sempre foram fartas e generosas. Os nossos pratos são feitos na hora, não estão requentados, e sim requintados. Nós servimos qualidade e não ilusão. Estou aguardando você, sua família e seus amigos para comerem maravilhosamente bem. Não perca, dia 18 de julho às 20 horas, show do Gabriel Guerra, no Teatro Benigno Gaiga. Entrada gratuita, mas retire seu ingresso antecipado na Urca. Um dia o céu falou comigo, não aguento essa tempestade. E disse que não faz sentido chover tanto assim sozinho. Estamos de volta no segundo bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas e um acidente terrível aconteceu ontem à noite na Avenida João Pinheiro, próxima esquina com a Rua Gama Cruz, e realmente uma forma muito traumática. E certamente a Carol tem informações Fábio, melhores. Infelizmente, realmente eu estava no local, estava praticando exercício físico, uma corrida, quando aconteceu o acidente, vinha um veículo, são informações ainda não oficiais, tá? Estou te falando o que eu vi, o veículo estava correto, ele entrou no sinal verde na mão dele, infelizmente esse senhor saiu aí de um local, do meio dos arbustos da avenida e realmente colidiu, o carro colidiu pegando ele na lateral. Ele estava de bicicleta, a gente pode ver aí o estrago que foi. Realmente foi muito assustador, especialmente o impacto do senhor quando foi ao chão. Eu acredito que ele tenha aí machucado bastante, a cabeça também. Havia bastante sangue no local. Agora eu quero destacar o SAMU. Eles chegaram imediatamente, eles foram extremamente rápidos, Fábio. Próximo. Impressionante, eles chegaram imediatamente, já com a unidade, a unidade intensiva, sabendo da gravidade do acidente. Então eu acho assim, que na nossa cidade a gente tem que realmente parabenizar o serviço desses profissionais que auxiliam de uma forma muito rápida. E também tenho que destacar que o condutor do carro ficou lá o tempo inteiro e acompanhou aí o SAMU até o hospital, e acredito que lá iam ser tomadas providências através da polícia. E maiores informações você vai ter nos telejornais da emissora. Eu acredito que o pessoal da produção já trabalhando para trazer informações para você. Ok. Voltando ao assunto do café, eu quero perguntar para o Jerônimo se ainda dentro da resposta anterior, do fator decisivo da queda do preço da saca do café, pode ser também associado, por exemplo, ao aumento da concorrência internacional. Temos cafés africanos, temos cafés asiáticos, temos cafés sul-americanos. Eles impactam de alguma forma nesse sentido? Veja bem, a tua pergunta ela é muito importante, muito pertinente, porque é algo que eu tenho defendido. A Federação da Agricultura tem um programa junto com o Senar Minas que chama Novas Lideranças Rurais. E nós temos trabalhado isso em todo o estado de Minas Gerais, nos polos do Senar, e eu tenho falado isso para os alunos. Olha, quando a gente fala em liderança, é preciso, e o Brasil em cafeicultura, ele é uma liderança, não basta olhar, mas é preciso ver, né? O que está por trás das coisas. E isso que você perguntou, Fábio, realmente é uma verdade. A concorrência, logicamente que ela atrapalha, porque coloca mais café no mercado, mas ela atrapalha mais ainda porque são países, por exemplo, os vietnamitas,
E os africanos são países que não têm legislação tão apertada quanto a nossa. Ou seja, o nosso produtor rural brasileiro, ele tem que atender a uma legislação trabalhista, a uma legislação ambiental e a uma legislação tributária muito mais apertada do que esses outros países. Para você ter uma ideia, no Vietnã, o menor de idade pode colher café. Ele não é proibido de colher café. Quem produz café aqui produz com tranquilidade em qualquer outro lugar do mundo, ultrapassando a barreira legal, né, essa questão. Agora, deixa eu só embutir um outro detalhe, aproveitar que a gente está falando nesse aspecto internacional, nesse mercado exterior, e uma coisa que eu observo também é que o Brasil ele produz cafés maravilhosos, de altíssima qualidade. Nós temos aqui os nossos cafés de montanha, que são campeões aí de qualidade em diversos países. Porém, nós temos um problema com o beneficiamento do café aqui. Nós exportamos ele de uma forma talvez inadequada. Talvez se nós beneficiarmos ele aqui de uma forma com que ele possa sair para bebida de qualidade para o mercado exterior, talvez consiga obter um lucro maior. Porque, por exemplo, a Alemanha é o caso, né, que produz um pé de café, em contrapartida vende café e ganha dinheiro com isso. Isso é verdade. No caso da Alemanha, é um caso especial porque a Alemanha ela não está hoje no mercado internacional, ela tem 500 anos de mercado internacional, ela tem todo o know-how de distribuição e clientes no mercado internacional. Então, realmente, ela consegue, falando de café verde, uma reexportação muito forte. Por quê? Porque os clientes confiam nos exportadores alemães, porque o Brasil tem crescido no setor exportador nos últimos tempos, muito. Nos últimos 20 anos, depois da abertura do governo Collor, cresceu bastante. Mas ainda não tem condições de enfrentar países como Holanda e Alemanha, que dominam essa distribuição de produtos, não só agrícolas, do mundo todo há muito tempo. E há de que se vê também, que se fala muito, por exemplo, da agregação de valor ao café, de se exportar o café torrado e moído. Mas eu falo sempre assim. Isso é real? É real. Se fala isso no mercado, mas veja bem, é mais fácil falar do que fazer. Agregar valor a um produto quer dizer que você agrega custos também. Você tem custos de transação e uma curva de aprendizado a ser atendida para que você seja competitivo também no setor industrial. Porque o maior erro que um agricultor pode cometer é sair do setor produtivo, passar para o setor industrial com o mesmo modelo de pensamento que ele tem dentro da fazenda. Aí ele não consegue concorrer. Não se esqueçam disso, agregar valor é importante, se conseguir, melhor, mas também se agrega custos. E tem um outro fator também que esses países costumam tarifar muito fortemente produtos com valor agregado. Ou seja, eles desoneram matéria-prima para proteger o emprego deles lá e tributam muito fortemente, através de tarifação internacional, os produtos que vão já com valor agregado. E, mais uma vez, nós não conseguimos ser competitivos nesses países, a não ser na questão do solúvel que nós temos aqui no Brasil. Isso com relação a café. E uma outra coisa importante também, Fábio, atendendo a sua pergunta, é dizer o seguinte, olha, para a gente atender o mercado daqui para frente, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque o Brasil, e graças a Deus que foi assim, ele cresceu muito. Ele está muito grande hoje no mercado mundial, inclusive participando de decisões aí no G20, querendo uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU e afins. Mas com isso também, ele se torna um país que não é um país mais para ser ajudado. E o que esses países mais ricos estão fazendo? Estão investindo na agricultura dos africanos, principalmente Estados Unidos e os chineses, né? E nesses países, como o Vietnã, no caso do café. Eu não sei se vocês lembram, mas em 99, o presidente Bill Clinton esteve lá no Vietnã pedindo desculpas pela guerra e acertando as coisas políticas do tempo da guerra nos Estados Unidos com o Vietnã. E os acordos que estão por trás desses encontros são esses, comprar mais café dos vietnamitas, porque são países mais pobres, há que se atender esses países. Ou seja, é uma nova forma exploratória, um pouco diferente da época da colonização, mais pelo lado da economia, mas que existe ainda e ela vai continuar existindo, talvez um pouco mais intensa, com esse aumento de concorrência mundial que nós temos aí pela frente. E aumentando a dependência desses países em relação às potências. Não tenha dúvida. Hélio. Jerônimo, o pequeno produtor que está nos assistindo, ele deve estar perguntando, o governo anunciou a liberação de 3 bilhões de reais para o Funcafé. Esse dinheiro vai chegar ao pequeno produtor? Porque, segundo as notícias que nós lemos, isso pode ficar diluído aí nos exportadores, em outras áreas de produção do café, de beneficiamento. O que o senhor acha dessa liberação e quando é que o senhor acha que esse dinheiro realmente pode estar disponível? Veja bem,
Inclusive até esse ano foi um ano atípico, foi um ano que o produtor rural, todos eles, tanto pequeno quanto médio quanto grande, precisaram de mais recursos do governo federal via Funcafé. O Funcafé é um recurso criado pela cafeicultura, pelos cafeicultores, não é do governo, né? Os cafeicultores, até a década de 80, tinham uma cota de contribuição e todo café que era vendido, exportado, tiravam um valor para criar esse fundo. Hoje ele é administrado pelo Tesouro, por isso que toda vez que nós precisamos de recursos, nós temos que pedir bênção ao governo federal. E o governo federal, como vocês sabem, ele é um pouco moroso, ou muito moroso, nessas questões. Este ano, que nós mais precisamos de dinheiro, é o ano que mais está atrasando a liberação dos recursos. Liberaram alguma coisa há 2 semanas atrás, agora a gente estava esperando mais recursos de pré-comercialização que não foram, que seriam colocados, inclusive para o programa do PEPRO, Programa de Escoamento da Produção, que a gente acredita que pode ajudar, né, não resolver, mas pelo menos ajudar o mercado de café. E o Ministério da Agricultura enviou voto ao Conselho Monetário Nacional, que não foi apreciado. Ou seja, o ano que você mais precisa de recursos é o ano que você foi menos atendido pelo governo. E essa é a luta diária da representação sindical. Por que ficou o preço básico, o senhor acha que ficou em R$ 307, bem abaixo da expectativa, né? O preço mínimo ficou bem abaixo da expectativa dos cafeicultores, né? Veja bem, não é a expectativa dos cafeicultores. Nós estivemos lá, em Brasília, várias vezes, inclusive com a nossa presidente da Confederação Nacional da Agricultura, nossa senadora Cátia Abreu, que é uma grande guerreira do nosso setor, dizendo o seguinte: o custo levantado pela Conab, que é a empresa do próprio governo, ligada ao Ministério da Agricultura, era R$ 336. O que nós pedimos? Nós não queremos menos de 336, porque se o governo está dizendo que o custo médio do Brasil é 336, ele está dizendo que nós não podemos vender abaixo disso. Por quê? Porque quando você vende abaixo do custo, você pratica dumping, que a gente diz na economia, no mercado internacional. Isso é até proibido. Aí vem o governo e coloca o preço de 307, que ninguém sabe por quê, eu não sei te responder, porque eu acho que nem eles sabem. Conversou-se que isso afetaria a inflação e nós não aceitamos que produtos agrícolas geram inflação, porque não geram, né? E nós batemos muito isso através da nossa Confederação da Agricultura, através da nossa federação, mas eles colocaram 307. É como se o governo oficializasse a prática de dumping, ou seja, nós estamos vendendo abaixo de custo. E o pior, quando você vende abaixo de custo, quem ganha é o consumidor. Como o mercado de café é um mercado de exportação, quem está ganhando é o consumidor dos outros países. Você está exportando o suor do trabalhador, o suor do produtor rural de café, para os outros países comprarem a um custo mais barato a matéria-prima, agregarem valor nos seus países e depois nos vender mais caro. E aí nosso consumidor vai pagar mais caro naquele produto de valor agregado. Ou seja, o país perde divisas 2 vezes. É praticamente renunciar à receita, né? Com certeza que é. Ok, nós vamos então para um novo intervalo. Queremos a sua participação, 3721-6955, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com pelo Skype e no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você curte a nossa página e também pode participar. Voltamos em instantes. Procurando um restaurante completo, com requinte, qualidade e bom gosto? Para desfrutar momentos especiais em um lugar sofisticado? Opções no Catarino não faltam, só falta você. Gastronomia internacional, porções, drinks e pizzas. E mais, espaço de lazer para as crianças. É mais que uma opção, é um instinto, não é só um lugar. É Catarino. Reservas 3722-4488. Catarino. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Oi, gente! Hoje eu vou te dar uma dica de como preparar um delicioso café. Basta usar o café Evoluto, que é feito com grãos selecionados e torrado e moído na medida certa. É por isso que o aroma é perfeito e o sabor...
Uma delícia! Quer receita melhor para deixar o seu dia mais gostoso? Café Evoluto, a receita para um dia mais gostoso. É bom mesmo, viu? Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco. Hoje entrevistamos Jerônimo Jaqueta, ele é vice-presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais. E, Jerônimo, questões de estocagem de café, elas também são uma dificuldade a serem vencidas pelos produtores, né? Porque hoje em dia, se estão sendo negociados grãos verdes, imagino que a estocagem também tenha diminuído, é isso? Veja bem, da última safra para cá, nós temos o programa do FUNCAFÉ que a gente chama de recursos para pré-comercialização e estocagem de café, com os recursos do FUNCAFÉ, recursos nossos. O produtor rural, ele pode pegar um valor, por exemplo, ele pegaria hoje aí, em vez de vender no mercado R$270, e poderia estocar esse recurso. O que aconteceu do ano passado para cá? Estocar, retirar o recurso, produzir mais e depois vender a saca. Ele coloca o café dele em um armazém, pega um recibo de depósito desse armazém e tem direito ao recurso. Ou seja, ele pega o valor, por exemplo, hoje que seria aí R$270, e não vende o café. Ele guarda o café até ele vender num momento melhor. Este ano nós consideramos que está um momento bom para se fazer isso. O ano passado não foi muito bom. Por quê? Porque o pessoal da cafeicultura pegou o recurso, ainda com o café a 500, né? E está vendendo esse mesmo café hoje a 270. Houve uma perda de renda muito grande. E isso é trágico nesse momento, né? Não tenha dúvida que é. Não, Jerônimo, eu queria perguntar sobre a situação das cooperativas, do modo geral, em Minas Gerais principalmente, né? A gente passou aí alguns anos atrás por alguns problemas, algumas cooperativas tiveram sérios problemas para continuar a sua atividade, né? Como é que está a situação hoje aqui na região? Você tem dados que possa nos passar, da Cochupé, enfim, de outras cooperativas, aqui no Poço mesmo nós temos uma também. O que a gente conhece das cooperativas, primeiro é que se falar o seguinte: cooperativa é um regulador de mercado muito bom e muito forte, é do produtor rural e é um sistema que cada vez mais tem que ser aprimorado, porque é uma das saídas que a gente tem. Os problemas que você disse que teve com cooperativas foram todos com problemas de gestão das finanças, não outro, né? Ou seja, o caso da Cochupé, o caso da nossa cooperativa de Poços de Caldas, hoje, que a gente conhece, que a gente conversa com as pessoas, elas são muito bem geridas, têm uma gestão muito avançada e são reconhecidas no mercado. E elas ajudam muito o produtor rural. Agora, nós cooperados, nós queremos sempre o menor preço de insumos e queremos sempre vender o café mais caro. Esse é um desafio para quem está na diretoria das cooperativas, porque não é muito fácil fazer essa equação dar certo. E depois elas geram um resultado. A nossa Cochupé mesmo, ela inclusive distribuiu dividendos o ano passado, do resultado do balanço deste ano, está distribuindo para o pessoal. Eu faço parte também do conselho de administração da nossa Agrocred, que é uma cooperativa de crédito. Hoje ela é a maior cooperativa do sistema Credminas em Minas Gerais. E ela também, sexta-feira, distribuiu dividendos de lucro para os produtores associados e associados comerciantes também. Ou seja, eu acho que cooperativa muito bem gerida, com uma gestão eficiente, com pessoas de qualidade na sua direção, são essenciais para balizar o mercado. Como eu dou os cursos aí de lideranças em todo o estado, alguns lugares não têm cooperativas. Então você só vê o valor da cooperativa onde ela não tem. Aí você dá valor a ela, a hora que ela acaba. E onde ela está presente, muitas vezes ela acaba sendo desvalorizada, né? Certamente. Agora, um fato, nós estamos fazendo uma vez por semana uma visita a alguma cidade
da região através das edições especiais do Jornal do Sul de Minas, que acaba se tornando um pouco itinerante também. Nós estivemos em Cabo Verde, eu pude presenciar, ver a quantidade de pessoas que vêm trabalhar na Panha do Café durante esse momento naquele município, né? E nas propriedades todas. E aí entra a questão da responsabilidade social, né? E o que pode ser feito para desenvolver melhor essa parte? Eu não sei qual seria a expressão correta, se é atrair menos e desenvolver mais localmente, ou se é atrair mais e manter uma estrutura disponível para atendimentos sociais nesse sentido. Veja bem, Fábio, nós temos um grupo criado pelo Ministério da Agricultura, que se chama Grupo Estratégico da Cafeicultura de Montanha. São cerca de 6, 7 pessoas, tem a Embrapa, tem a FAENG, eu participo do grupo também pela FAENG, junto com o nosso presidente da Comissão Nacional do Café, Dr. Breno Mesquita, que trata das questões de café de montanha. Por exemplo, essa questão da mão de obra é um desafio que a gente tem. É um desafio para trazer uma mão de obra mais eficiente, mecanizar as lavouras da montanha, não porque nós queremos tirar a mão de obra, mas porque ela não está existindo mais. O país cresceu a renda. As pessoas têm vontade de trabalhar em outros setores, principalmente os mais jovens. E isso diminuiu o empenho da mão de obra da cafeicultura, principalmente da cafeicultura de montanha. Esse é um desafio a ser conquistado. Nas entrevistas que eu fiz lá em Cabo Verde, era claro isso daí. As pessoas, muitas delas, acabavam indo para a Panha do Café sem alternativa de outras possibilidades. Então, quando existe outra alternativa, quando ela se torna real, a pessoa deixa aquela atividade. Exatamente. Isso é um desafio que os cafeicultores de montanha vão enfrentar. Nesse grupo nosso, nós elaboramos um projeto e mandamos para o Conselho de Política Deliberativo de Política Cafeeira, o CDPC, e ao Ministério da Agricultura para que formulasse as políticas, haja visto que foi pedido por eles. Dentro dessa questão da mecanização, nós colocamos lá recursos para mecanizar a cafeicultura. Eu sempre cito um exemplo assim: quando você precisa de alguma coisa de impacto que mude uma realidade, você deve ir, né, se você está doente, você vai no médico. Eu acredito que se a gente precisa de mecanização, nós temos que procurar o pessoal da robótica. Nós temos a UFLA, temos os japoneses que poderiam nos auxiliar nisso. Tudo criar isso está lá. Criar um robozinho para subir ladeira. Certeza. Também. E olha, tem que ser robozinho bom, viu? Que haja ladeira. Tudo isso está pedido lá, sabe? Nós estamos pedindo isso, estamos pedindo recursos na hora certa, né? Ou seja, o orçamento indicativo, né? Chegou naquele determinado momento, o dinheiro tem que estar lá para o produtor colher, porque não dá para ele esperar recursos de custeio, né? E recursos de comercialização, enfim. Jerônimo, o senhor é vice-presidente da FAENG. Quais são as atividades que a FAENG tem desenvolvido em prol do produtor de café? Qual é, no momento, qual é a maior luta da FAENG? Qual é o maior empenho que a FAENG está tendo para tentar ajudar, vamos dizer assim, o cafeicultor? Bom, a Federação da Agricultura se faz presente tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília. Nós temos lá o Dr. Breno Mesquita, que é presidente da Comissão Estadual do Café e é presidente da Comissão Nacional do Café da CNA. Toda semana em Brasília. Eu sempre brinco com ele que ele é um despachante do café. Ou seja, toda semana batendo nas portas do Ministério da Fazenda, negociando, e do Ministério da Agricultura. Porque, querendo ou não, a agricultura pede, mas quem faz mesmo é a Fazenda. E, em última instância, a Casa Civil. E nós estamos trabalhando nas 3 esferas: Casa Civil, Fazenda e Agricultura. O que a FAENG tem feito e tem pedido? Primeiro, esse programa de escoamento da produção, que a gente chama de PEPRO, que é um programa onde o governo daria um valor, por exemplo, o produtor venderia ao preço mínimo, que a gente pede, que é o da Conab, 336, e ganharia um plus, 30, 40, 50 reais, que seja por saco. Esse programa existe no Ministério da Agricultura e ele é um programa para que o produtor não venda abaixo do custo, né? Então, nós estamos pedindo isso. E uma outra coisa que nós estamos batendo muito fortemente é a questão do mercado de opções, ou seja, o governo dizer o seguinte ao mercado: eu compro café no preço tal, se ele cair abaixo, por exemplo, do preço mínimo, nós vamos comprar 5 milhões, 10 milhões de sacos que seja. Isso demonstraria ao mercado que o governo brasileiro não está renunciando à receita. Muito bem. Jerônimo, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de nos atender nessa data. E pela qualidade do papo, das respostas, vem aí novas entrevistas, porque o assunto é vasto e a gente precisa continuar falando a respeito do café, né? Muito interessante.
Obrigado pela sua participação e uma boa continuidade no seu trabalho. Ok, Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o povo de Poços de Caldas, da região, sobretudo os cafeicultores, produtores em geral, de leite e afins, e dizer que nós estamos sempre à disposição para estar ajudando o produtor rural, conversando, representando politicamente, que esse é um grande desafio, fazer a gestão da representação política do produtor, e isso tem que ser diariamente, de uma maneira sustentável, para que o produtor possa ter renda, possa ter condições de produzir e possa atender esse consumidor de uma forma muito eficiente, com muita qualidade, nesse mercado que a gente tem hoje dos tempos modernos. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Hélio, pela sua participação. Obrigado, Zambrano. Obrigado, Carol. Obrigado, meu amigo Jerônimo. Eu queria mandar rapidamente 2 abraços para cafeicultores, amigos meus, né? Primeiro para o Ramiro Chavasco, que é diretor da Alcace e também produtor de café, para a esposa dele, Clair, para o Ramirinho, para a Dani, para o Felipe, que são os filhos deles e a Nora. Assistem nosso programa sempre, mandam um abraço, comentam, né? E para o Maurício Ribeiro e para a Leila, Maurício, meu colega lá de Nuclebras, INB, e a Leila. Eles também são 2 produtores de café, mas estão sempre também reclamando, né, do preço e tal, como todos, aliás, inclusive o Jerônimo, que é grande produtor. Né? Bom, rapidamente, então as manchetes de hoje, para deixar né? aí o pessoal sempre bem informado, nessa terça-feira, 2 de julho, no Folha Popular de hoje, pais realizam reforma em escola e traz também casamento coletivo, tem inscrições abertas. A respeito do casamento coletivo, as inscrições vão até o dia 16 de agosto. A Secretaria Municipal de Promoção Social realiza esse casamento no dia 28 de setembro, às 15 horas. E o casal, para ser selecionado, ele tem que comprovar a renda per capita de até meio salário mínimo e se inscrever no CRAS, aí no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Documentos necessários: RG, CPF, certidão de nascimento atualizada, carteira de trabalho e o comprovante de renda. Lembrando que até 16 de agosto. No Jornal da Cidade, postos abaixam preços para não perder cliente, a respeito dos combustíveis. Essa também é a mesma manchete do Jornal da Mantiqueira. Campestrinho mais barato. Pois é, concorrência derruba preço de combustível aqui em Poços. E no Jornal de Poços, projeto para a compra do SESI vai à segunda votação hoje. Tá, aqui são as principais de hoje. Também agradeço ao Jerônimo, Hélio. Para você, uma ótima terça-feira. A gente se vê às 4 horas no Cara Online. Fala, Hélio. O Fábio, o último abraço para os bombeiros. Hoje é dia dos bombeiros. Um grande abraço. Tenho grandes amigos lá na corporação. Um belo trabalho que eles prestam e são dignos de todas as homenagens. Um grande abraço especial mesmo. Parabéns aos bombeiros, salvadores de vidas, né? Eu também desejo a você uma ótima terça-feira. Amanhã cedo estamos de volta. Até lá.